Olá pessoal, eu estou por cá, aqui na casa do Dr. Pedro Correia Neto, 7 mandatos, deputado federal, e eu quero falar aqui com o Dr. Pedro, que é quem entende de política, é com quem a gente vai falar. Dr. Pedro, tudo na paz, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, amigo, tudo tranquilo, prazer grande em falar com você, me dirigir aí aos seus ouvintes e dar aí uma mensagem de otimismo, de paz, de desenvolvimento, de saúde para todos e que as famílias sejam cada vez mais unidas e mais consolidadas. Muito bem, doutor Pedro, diante da sua farta experiência na política, 7 mandatos como deputado federal, então a experiência que o senhor tem para dar e para vender. Me diga uma coisa, em relação, vamos falar um pouquinho da política a nível nacional, o que é que o senhor acha polarizou Lula, Bolsonaro? Está polarizado, as pesquisas estão mostrando isso, né? Essa coisa da construção da terceira via, até agora ninguém conseguiu um nome que passasse de 3%, 4%. Quem tem atingido depois de Lula e Bolsonaro, quem tem atingido um índice maior é o Ciro Gomes, mas que não passa de 8%, 9%. Então, a política está polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Nesse caso, com a visão que o senhor tem, isso aí é bom para o presidente Bolsonaro, é bom para a equipe dele, para aqueles que estão ali apoiando o presidente? Claro, é muito bom para o Bolsonaro, porque no momento em que você tem 2 candidatos, você vai ter a oportunidade de mostrar o que você fez, mostrar o programa de governo, mostrar o seu ideário, mostrar as dificuldades que você teve durante o governo. O presidente Bolsonaro, por exemplo, pegou uma pandemia que nenhum governo brasileiro teve uma pandemia como essa que ele enfrentou do coronavírus. Então, na verdade, foram quase um trilhão de reais gastos pelo governo federal nos equipamentos de UTI, de hospitais, na vacina, tudo isso. Então, graças a Deus, nós vencemos essa fase e estamos vivendo um momento complicado, que é um momento de inflação no mundo todo. Quando termina a pandemia, vem a guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí dispara o preço do petróleo, dispara o preço do gás, e a gente tem uma Petrobras que ainda importa uma opção de aditivos e também tem que ter um preço competitivo, senão ela não será uma empresa que vai competir com as outras no mundo todo. Aí vem uma inflação. A gente sabe que quando sobe o óleo diesel, sobe tudo no Brasil, porque o óleo diesel, os caminhões são responsáveis por toda a comercialização e toda a entrega de mercadoria no Brasil todo. Subindo o óleo diesel, isso é repassado para a mercadoria e o preço da mercadoria é repassado para os consumidores, daí a inflação. Então, vem a dificuldade, o país passou um tempo muito grande, quando Bolsonaro já previa isso, de, olha, nós temos que tratar da saúde, mas temos que tratar também da economia, e os governadores, na maioria das vezes, dizem, não, tem que ver, fechar tudo, o resultado. Tivemos uma paralisação da economia, a economia começa a dar sinais de que está voltando a se aproximar daqueles dias antes da pandemia, mas quebraram várias empresas, muitas empresas foram quebradas e muitas empresas não se retornaram os seus serviços, e daí o desemprego e a dificuldade que o país tem na evolução do seu dia a dia. Mas vai passar. Bolsonaro é um presidente que, pela primeira vez, todas as estatais do Brasil, quer dizer, as estatais são as empresas que são do governo, embora sejam diferentes da empresa diretamente do governo, seja um ministério, uma secretaria da Receita Federal ou uma secretaria de saúde, embora seja diferente, mas são empresas que o governo tem participação e, na maioria das vezes, majoritária. Essas empresas todas deram resultado positivo. Há muitos anos não existia isso. As empresas deixaram, o presidente não deixou que as empresas gastassem, não permitiu que fosse feito cabide de emprego, não permitiu que houvesse corrupção, e daí as empresas deram lucro e o Brasil tem tido uma receita, cada mês tem se mostrado uma receita recorde a cada mês. E nós estamos no caminho aí do desenvolvimento. Se Deus quiser, nós vamos atravessar essa fase, nós temos petróleo,
nós estamos importando trigo, já é uma complicação, mas nós temos carne, nós temos as nossas commodities que também, com essa valorização do dólar, as commodities como soja, como milho, como trigo. Trigo não, porque nós importamos a maioria, mas como soja, como feijão, como milho, a gente está exportando para o exterior a carne bovina, suína, a carne ovina. Nós somos aí os maiores exportadores do Brasil, e minério e tudo, então nós estamos com as commodities todas, estamos todos tranquilos, esperando que o país possa realmente se realmar e voltar ao crescimento normal. Doutor Pedro, o senhor acredita na reeleição de Bolsonaro no primeiro turno? Como é que o senhor vê isso aí? Eu não tenho uma bola de cristal, mas se as coisas continuarem como as pesquisas estão mostrando, Bolsonaro se recuperando e crescendo e tirando uma diferença grande que ele tinha de Lula a cada ponto. Sábado agora, o Instituto Paraná Pesquisa mostrou que Bolsonaro já está 5 pontos na frente de Lula em São Paulo, então ele pode realmente ganhar a eleição no primeiro turno. Até porque se não aparecer ninguém mais na terceira via, eu não acredito que vai aparecer, vai ficar aí a eleição entre Lula e Bolsonaro e deve ser resolvido no primeiro turno, e aí sim, Bolsonaro deve ganhar. Com a sua experiência política, como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro? É um governo, na minha opinião, eu conheço bem Bolsonaro, porque eu fui presidente do Partido Progressista durante 8 anos, e Bolsonaro era deputado do partido, então ele era um deputado ligado a mim, ligado ao Partido Progressista, e estava toda semana ele estava comigo. Então eu conheço Bolsonaro é um cara polêmico, Bolsonaro é um cara de posições definidas, ele não é um cara fácil, porque ele é encrenqueiro, ele gosta de defender aquilo que ele pensa, não tem medo de dizer as coisas, não fica pensando para dar uma resposta a ninguém, o que ele sente, ele diz. Então, ele também não é um cara de convivência fácil. Ele vive aí peitando também as instituições. Quando o pessoal peita ele, pode ficar certo que vem um troco. Então, ele é uma pessoa que não é um homem muito hábil, mas é um grande brasileiro e está fazendo uma grande administração, o que supera tudo isso, todas as dificuldades que ele tem no relacionamento. O Congresso hoje está muito bem, porque ele, graças a Deus, ele foi deputado federal durante 28 anos, conhece profundamente aquele Congresso, e ele terminou fazendo, no começo estava muito difícil o entendimento, já que ele não tinha maioria, mas hoje ele consolidou com Arthur Lira, na presidência da Câmara, com o Pacheco no Senado, com Ciro Nogueira na Casa Civil, com Fábio Faria na comunicação e tantos outros parlamentares. Ele conseguiu fazer com que o Congresso funcionasse bem e está aprovando todas as reformas e todas as matérias que ele tem necessidade e que ele precisa. Agora, ele tem tido dificuldade com o Supremo, mas não tem sido só ele. O Supremo está sendo questionado por todos os lados. Hoje eu vi uma entrevista do ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Aldo Rebelo, que era do Partido Comunista Brasileiro, do PCdoB, e que faz uma crítica forte ao Supremo, dizendo que o Supremo está interferindo nos atos do Executivo, ou seja, está se politizando. Então, quando o Supremo se politiza, e o Supremo não é um poder, porque o poder já vem do grego, o poder emana do povo, e quem é poder é quem é eleito pelo povo, e quem é eleito pelo povo são os deputados, são os senadores, são os governadores, os prefeitos, o presidente da República e os vereadores. O Supremo Tribunal Federal é como se fosse uma repartição onde você nomeia, o presidente da República nomeia aquelas pessoas para serem ministros, mas nunca fizeram concurso para ser ministro. É como se fosse um cargo de indicação, um DAS, só que ele não é mais demissível. Quando você nomeia uma pessoa para um cargo, você pode demiti-lo. E quando nomeia o ministro Supremo, não pode mais demiti-lo. Ele fica no Supremo até completar 75 anos. Então o Supremo se politizou muito e por conta disso tem apanhado de todos os lados, né? E eu acho que está precisando de um bom senso. Está precisando de alguém no Supremo que seja mais polido, que tenha mais tranquilidade. Eu acho que está faltando o pessoal da cabeça branca. O ministro Supremo tem que ter mais experiência, o ministro Supremo no mundo todo, ministro das cortes constitucionais, porque o Supremo é uma corte constitucional que deveria examinar só a Constituição. Os ministros Supremos deveriam
ser mais reservado. O ministro Supremo não pode estar falando, não pode estar indo para o exterior para falar do Brasil, para falar mal, para falar do governo, para falar dos militares. Então essa coisa toda é ruim. E aí eu acho que isso tudo faz com que haja esse embate frequente entre o Supremo e o presidente Bolsonaro. Para o povo brasileiro que está lhe vendo, o que é que o senhor falaria em relação à política agora, ao presidente? Tem que pensar bem, tem que ver quem vai escolher. O que é que o senhor falaria para a população, a nação brasileira? Já dizia o grande escritor William Shakespeare, o grande escritor inglês, que a vida é um fato local. E a gente agora precisa pensar no nosso estado, pensar em Pernambuco, pensar nos nossos candidatos. Está aqui o nosso futuro deputado, não é deputado, já chamar ele, porque eu sei que ele vai se eleger, João Machado, que vai ser um cavaleiro numa luta constante, atitude, permanente, né? Com valentia, com coragem, para defender os ideais, para defender a democracia e para defender os interesses de Pernambuco. Ele é um empresário, ele é um produtor, ele sabe o que é preciso para promover o emprego, renda, e ele será certamente um grande deputado. E vai estar ao lado do sobrinho Gilson Machado, que vai ser senador, se Deus quiser, e ao lado de Anderson Ferreira, que vai governar Pernambuco. Então vamos fazer aí uma grande bancada, fazer um grande movimento em Pernambuco, para que a gente possa ter essas pessoas no comando do Estado, e que possamos melhorar a vida dos pernambucanos. Com certeza. Junto lá com o presidente Bolsonaro. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a sua participação e quero deixar o senhor aí à vontade para as suas considerações finais. Bom, quero só agradecer a presença de você aqui hoje na minha casa. Me deu o prazer de almoçar comigo depois dessa manifestação que nós tivemos aí aqui no Segundo Jardim, e terminou no Segundo Jardim essa manifestação magnífica do povo pernambucano em apoio ao Brasil, em apoio ao presidente Bolsonaro. E dizer da minha satisfação e que você repita, já sabe onde é, e que repitam sempre. Obrigado. Que possam vir para cá almoçar comigo, que vão me dar o maior prazer. Foi um prazer todo meu, muito obrigado.